Boa noite a todos e a todas. Depois de gravar 2 vídeos falando sobre Hannah Arendt, sobre a obra dela A Espen Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, depois eu vou até gravar outro, tratando sobre a obra dela O que é Política, que é uma obra póstuma. Venho aqui falar um pouco sobre a farra da Suprema Corte, do STF, Supremo Tribunal Federal, né? Somente esse órgão que julga todos os políticos que têm foro privilegiado, né? É um órgão que é o guardião da Constituição, ou deveria ser, porque diante dos absurdos que a gente vê todos os dias e ouve, a gente não tem mais nenhuma credibilidade na grande maioria dos ministros que formam essa Suprema Corte. E aí me faz lembrar a seguinte reflexão com base aí na Constituição, né, que tem aí o princípio da isonomia como valor, né, valor constitucional, valor jurídico e até valor moral mesmo. E aí a gente pensa, somos todos brasileiros, mas alguns são mais brasileiros que outros. E essa frase aí que eu acabei de citar, né, me remete a grande obra célebre, A Revolução dos Bichos, do escritor George Orwell, aonde no seu texto original, nessa obra, aparece a seguinte frase, né? Essa é a referência que eu estou tomando por base. Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. É isso? Inclusive inspirou Humberto Gessinger e toda a banda engenheiro do Havaí a escrever a letra da canção Ninguém é Igual a Ninguém, que fez bastante sucesso aí, né, nos anos 90, né? Uma banda aí que teve uma trajetória de sucesso final dos anos 80 e aí o início dos anos 90. Então, a farra do STF, relatada pelo professor Marco Antônio Villa, que é jornalista, escritor e historiador, ele fez um comentário sobre o gasto do STF no ano de 2016. Por que o ano de 2016, não 2017, 2018? Porque, gente, foi uma coisa absurda, muito absurda. E aí, nesse relatório, né, consta que em 2016 o Supremo Tribunal Federal custou mais de R$500 bilhão, como eu falei, de reais para os nossos cofres. E tudo isso sai do meio do seu bolso. Então preste atenção, são 1.216 funcionários, estava aí nesse relatório. Desses 1.216, 306 estagiários, 959 terceirizados, um total que variava de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários, média aí de 222 funcionários para cada ministro. E aí, nesse privilégio todo, analisando ainda o contra-cheque desses servidores, desses funcionários, né, os terceirizados, 25 bombeiros civis, gente, a Suprema Corte, 25, pasme, não se assuste não. 85 secretários, 293 vigilantes, veja como eles estão protegidos, enquanto o brasileiro aí não tem segurança nenhuma, sai de casa não sabe se volta. 19 jornalistas, tem órgão de imprensa aí que não tem nem metade disso. E, pasme, 29 funcionários cuidando da encadernação. 27 garçons, 24 copeiros, tem restaurante aí que não tem metade desses funcionários. Mas a Suprema Corte, sim, tem, né? Para garantir aí a etiqueta, né? A etiqueta, né? Dos ministros, né? 12 auxiliares de desenvolvimento infantil e 58 motoristas, é isso mesmo, você ouviu, 58
motoristas, 7 jardineiros, 7 marceneiros, 10 carregadores de bens, ninguém sabe que bens são esses, e 5 publicitários. E para fechar o vídeo, né, falando em publicidade, eles, né, como é uma corte muito séria, fizeram na época o programa Viva Bem, programa voltado para os funcionários do STF, onde se oferecia cursos de yoga, massagem laboral e oficina de respiração para os funcionários. E eu não quero nem falar do gasto aí de mais de 1,5 milhão com auxílio moradia, mais de 15 milhões 780 mil com assistência médica e odontológica, mais de 12 milhões com alimentação. Nossa, tem que fazer regime, né? Esse povo deve estar obeso. E sem falar dos 204 mil com auxílio funeral e auxílio natalidade. Estão preocupados aí com a eternidade. Gente, é um absurdo e não podemos aceitar isso, gente. É um absurdo. Somos todos iguais, mas existe uns mais iguais que os outros. E temos aí o STF como exemplo.